Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 13-3. No momento em que Yon-woo enfrentou Alforone, todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Foi complicado. Alforone foi a razão pela qual sua família foi dispersada. E Alforone foi o inimigo que o bloqueou várias vezes. Yon-woo ainda se ressentia dele, mas também tinha pena dele. Yon-woo teve um vislumbre das memórias passadas de Alforone depois de absorvê-lo através da espada devoradora de espíritos de Hades. Ele sabia que tipo de vida Alforone havia vivido, por quais ideais ele havia lutado e o quanto havia sido ferido nesse processo. Sua amante também foi uma das causas de sua dor. Um monstro engolido por seus ideais. Yon-woo pensava que Alforone era um monstro engolido por ele mesmo, um homem que havia ido muito além do ponto de retorno. O problema era que Alforone também sabia que havia se tornado um monstro. Alforone e Yon-woo eram como gêmeos por serem tão parecidos, mas também eram exatamente opostos. Eles eram iguais no sentido de que se sacrificavam prontamente por seus objetivos. No entanto, enquanto Yon-woo continuava a dar tudo por sua família, apesar de enfrentar um desespero sem fim, Alforone teve uma infância feliz, mas sentiu que algo estava faltando e se sacrificou por sua própria definição de justiça. Yon-woo começou sem nada, enquanto Alforone começou tendo tudo. Yon-woo desejava trilhar o caminho das trevas e ser esquecido, enquanto Alforone desejava se tornar uma luz brilhante e desaparecer dentro dela. Ao mesmo tempo, os dois desejavam desesperadamente ser reconhecidos por seus pais e, por causa disso, lutaram. Era impossível medir qual vida era mais honrosa e digna. No entanto, uma coisa estava clara. O que cada um queria era diferente. Mas Yon-woo conseguiu o que queria, enquanto Alforone não. Muitos pensamentos passaram pela mente de Yon-woo naquele momento. O que ele deveria fazer com aquele ser lamentável na frente dele? O pobre asceta que não viveu uma vida para si mesmo poderia ser destruído com apenas um toque das pontas dos dedos de Yon-woo. A energia que sinto é definitivamente de Cha Yon-woo, mas você emite intensamente a aura do Rei Negro. Entendo. Você é. Sim, você conseguiu o que queria. A voz trêmula de Alforone de repente ficou baixa. Ele parecia ter percebido alguma coisa. Ele conhecia os segredos do dia e da noite deste mundo. Ele provavelmente também sabia do longo conflito entre o demônio celestial e o Rei Negro. Alforone parecia ter noção do que aconteceu. O fato de que esse sonho não foi despertado mesmo depois que você caiu na escuridão, deve significar que você se tornou a própria escuridão. Eu achei estranho que o jogador Cha Yon-woo desapareceu há um tempo atrás. Durante esse tempo, Alforone observou cuidadosamente cada movimento de Yon-woo. Ele assistiu Yon-woo escapar de Thanatos e tentar exuviar na biblioteca Shandong. Desde então, Yon-woo foi apontado pela Alforone como um jogador problemático. Mas Yon-woo desapareceu de repente e agora estava bem na frente de Alforone. Sua aparência era a mesma, mas ele era de um nível que o fazia parecer uma pessoa totalmente diferente. Era um nível que Alforone não ousava compreender, mesmo sendo o mais forte da torre. Quando ele percebeu que Yon-woo tinha uma força igual à do demônio celestial, ele sabia que Yon-woo já havia alcançado o nível de imperador. No final, eu falhei, sabendo que isso só poderia significar uma coisa. Amargura e remorso encheram a voz de Alforone. Então meu pai não cuidou de mim mesmo no final. Muito parecido com ele. Como alguém reagiria ao saber de seu futuro? E se esse futuro não fosse bom, não importa quão firmes fossem suas crenças, eles provavelmente se sentiriam derrotados e desistiriam. Um Alforone que desistiu, parecia bizarro. O Alforone que Yon-woo conheceu todo esse tempo não era alguém que jamais faria tal coisa. No entanto, os ideais de Alforone provavelmente seriam quebrados mais facilmente devido à razão de serem tão firmes. Então, quem sabia o que ele se tornaria então? CHK. HM? Mas, ao contrário das preocupações de Yon-woo, Alforone apenas bateu palmas na frente dele com uma cara que não era diferente do normal. Isso não significa nada. Cada letra e palavra que Alforone falava eram poderosas. Ainda havia algum remorso. Mas havia um poder que superava o remorso. Eu não teria começado se fosse desistir daqui. A luz ao redor de Alforone brilhou mais forte do que nunca. Esta não foi a fé enviada pelas pessoas na torre. Foi um poder que se originou de suas próprias crenças. Essa crença estava se transformando em uma grande fé para irradiar. Eu vejo. Yon-woo sorriu levemente. Parecia que ele estava errado. Alforone era Alforone, Vivasvati. Assim como o nome do Deus Sol, Alforone brilhou mesmo diante de um futuro cheio de desespero. Sim, este era digno de ser chamado de rival de Yon-woo. No entanto, um sorriso malicioso se formou nos lábios de Yon-woo. Você não é forte o suficiente. Só porque Yon-woo entendeu Alforone não significava que o ressentimento em relação a ele havia desaparecido. Além disso, Yon-woo veio para esta linha do tempo como uma viagem. Ele não queria se envolver em assuntos incômodos. O sistema é ativado com a autoridade de um alto guardião. Por favor, dê o comando. Clank. O som de máquinas que eram invisíveis neste mundo soou. Alvo, Vivasvati. O que? Alforone rapidamente tentou recuar, mas o vazio se abriu na frente dele antes que ele pudesse. Correntes voaram em sua direção. Barulho. Clang, clang. Great Handprint foi ativado no ar. Cada ataque foi poderoso o suficiente para destruir facilmente um estágio,
Mas as correntes escaparam facilmente da grande marca da mão para alcançar Alforone. A vontade de Yon-woo e a gestão direta do sistema permitiram que as correntes fossem extremamente duráveis. Eram as leis da própria causalidade. Uau, uau, Alforone lutou para escapar das correntes. Menor que 1000 olhos de Li maior que. Menor que Shukushi maior que. Menor que grande impressão de mão maior que. Alforone focou os olhos que observavam a torre nas correntes para prever seu caminho e moveu-se para onde as correntes não o alcançariam. Quando havia um ponto que ele errou, ele explodiu a luz para mudar a direção da corrente. No entanto, apesar de todos os seus truques sofisticados, as correntes continuam a diminuir a distância. Barulho. Então, um deles conseguiu envolver seu tornozelo direito. E foi isso. Selo. Quando Yon-woo deu um novo comando, outra corrente avançou e apertou os membros de Alforone. Devido a isso, Alforone não foi mais capaz de ativar a grande impressão da mão para seus poderes. No momento em que o selo ocorreu, a luz ao seu redor se apagou como uma vela diante do vento. E o rosto posteriormente exposto, era muito semelhante ao do demônio celestial. No entanto, enquanto o demônio celestial parecia travesso e amigável, Alforone tinha um olhar indiferente e firme. Solte, Alforone foi interrompido no meio da frase pelas correntes. Barulho. Alforone foi impotentemente absorvido pelo vazio. Yon-woo podia senti-lo se debatendo. Mas mesmo Alforone não conseguiu resistir às cadeias das leis da causalidade. O que devo fazer com ele? Yon-woo pensou no que fazer com Alforone, selá-lo ou matá-lo como antes. O relacionamento deles era como um problema que nunca poderia ser resolvido. Mesmo agora, Yon-woo sentiu vontade de retribuir. No entanto, ele conteve sua raiva e fechou silenciosamente a porta para o vazio. Vou levá-lo ao demônio celestial mais tarde. Seria mais simples deixar o demônio celestial cuidar disso. Claro, o demônio celestial provavelmente ficaria surpreso. Será um espetáculo para ver. Yon-woo sorriu, imaginando o demônio celestial se sentindo em conflito por causa de Alforone. Então, ele pensou, claro, também não posso deixar essas criaturas agirem assim. Os deuses do 98º andar gritam com a ocorrência repentina. Os demônios do 98º andar consideram esta sua única chance de finalmente descer aos andares inferiores. Yon-woo pôde ver que os deuses e demônios que Alforone estava bloqueando desde o 77º andar começaram a ficar mais altos. Era bem típico do mundo celestial ficar animado, em vez de cauteloso, ao ver Alforone sendo derrotado tão facilmente. Fechar. O 98º andar está fechado para os outros andares. Cláudio, a torre retumbou mais uma vez. Os deuses do 98º andar estão chocados com o fato de não poderem mais sair do palco. Os demônios do 98º andar olham para você com medo. Deve ter sido um choque para o mundo celestial ver Yon-woo controlar a torre com apenas um único comando. Para eles, era a aparência de alguém pior que o demônio celestial. Yon-woo podia sentir todos os olhares do 98º andar focados nele. Ele sorriu para eles, fazendo-os ferver de frustração. Me sinto melhor depois de me soltar pela primeira vez em muito tempo. Fante voltou, balançando os braços. Ele tinha uma expressão renovada no rosto. Isso foi rápido. Bem, não foi nada difícil. Fante jogou a espada em sua mão no ar e a pegou. Foi Gungnir. Fante conseguiu eliminar Faceles. No entanto, ele agiu como se tivesse sido apenas uma corrida leve no parque. Considerando que Faceles foi o primeiro discípulo do rei marcial, Fante realmente se tornou mais forte durante esse tempo. Mas ele ainda é Fante. Yon-woo se animou, pensando em como a expressão de Fante ficaria enrugada em breve. O que há com esse rosto? Sua expressão está me deixando desconfortável. Então, onde está o braço? A expressão de Fante congelou lentamente. As palavras de Yon-woo antes de partir para cuidar de Faceles passaram por sua cabeça. Deixe um braço para mim. Você vai tê-lo só para você? Yon-woo não perdeu o rosto confuso que Fante rapidamente suavizou e estreitou os olhos. A excitação no rosto de Fante desapareceu. Yon-woo disse. Você não deixou nada para trás? Então você não estava brincando? Eu vejo. Swish. O ar ao redor de Yon-woo mudou. Recue. Fante fez uma pausa e tentou recuar, mas não foi uma tarefa fácil. Acho que minhas palavras não são mais tão importantes, hein? UGH? Porra. Eu não sabia que você estava falando sério. Porra. Você está me xingando agora? Agora que penso nisso, já faz um tempo que estabelecemos nossa hierarquia. Não é mesmo? Não, não é isso. Fante expressou o quão injustiçado ele se sentiu ao invocar seu poder mágico. Uma pequena parte dele estava curiosa sobre o quão forte Yon-woo era, e ele queria testá-lo por curiosidade. Ignorância. Uau, Yon-woo estava na frente de Fante antes que ele pudesse assumir uma postura defensiva. Precisa ser derrotado. E espere, Fante gritou desesperadamente. Mas o punho de Yon-woo já estava avançando em direção ao seu olho. Prisioneiro de guerra. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.